paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 15. É um salmo curto, são 5 versículos apenas. Salmo 15. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração. Nós dizemos amém à oração já feita, rogando a Ti que o Senhor venha falar conosco de um modo especial no dia de hoje, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nesses dias o mundo está comemorando o nascimento de Jesus, mesmo a gente sabendo que Jesus não nasceu em dezembro. E eu queria um texto que pudesse também trazer uma palavra de celebração. Jesus nasceu, morreu em nosso lugar, ressuscitou, nos resgatou do reino das trevas e nos conferiu uma cidadania celestial. E é sobre isso que eu quero falar. E nós só temos essa cidadania porque Ele nasceu, porque Ele veio, porque Ele nos conferiu essa possibilidade de sermos cidadãos dos céus. E eu queria trazer uma palavra de oração, à medida que essa palavra está sendo entregue, que nós pudéssemos ser confrontados como igreja, a respeito do que a palavra diz sobre essa cidadania celestial, aquele que desfruta de íntima comunhão com o Senhor. Antes de começarmos o culto e tal, eu conversava com algumas irmãs, e essa semana, como foi dito em oração, foi uma semana de muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas nos lares, nas famílias, nas vizinhanças. E não é fácil ser cidadão do céu, sobretudo ser cidadão do céu vivendo ainda neste mundo tão conturbado. Mas eu glorifiquei a Deus porque essas irmãs trouxeram uma palavra de que na hora da agonia, que quiseram agir de outra forma, lembraram que eram cidadãos dos céus e mudaram a forma de encarar aquelas situações. Neste salmo, Davi responde às perguntas: que tipo de pessoa desfruta da presença do Senhor e tem íntima comunhão com Ele? Como reconhecemos um cidadão do céu? O salmo, a gente tem a impressão que Davi olhava profeticamente para a pessoa do Cristo. Podemos chamar este salmo de radiografia do verdadeiro cidadão do céu, aquele que, embora esteja no mundo, tem a firme convicção que não pertence a ele. O cidadão do céu é, antes de tudo, um eterno inconformado com o presente século. Ele é sal, ele é perfume e luz nas trevas. Como disse o apóstolo Paulo, ele é luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. E nós precisamos celebrar, sim, celebrar porque Jesus veio, celebrar porque Jesus nos conferiu esta cidadania celestial. Se há um povo
povo sobre a terra que pode comemorar o Natal. Esse povo é o povo cristão. Embora a gente saiba que, repito, não foi em dezembro, mas todavia Jesus nasceu. Este salmo suscita outras indagações igualmente pertinentes. Por exemplo, será que nasci de novo? Que mudanças reais se operaram em mim? Meu testemunho tem apresentado Cristo às pessoas? Será que abandonei verdadeiramente as velhas convicções espirituais ou tenho servido a dois senhores? Tenho interferido positivamente onde estou plantado? Todas essas perguntas nós precisamos nos fazer continuamente. Será que eu me reconheço como um cidadão, como uma cidadã do céu? Quanto mais empreendemos essa jornada de fé, mais se faz necessário um autoexame diário de nossos pensamentos, atos e palavras. Confessar nossos pecados e abandoná-los um a um é o grande desafio à nossa frente. Há sempre algo que precisamos apresentar diante do Senhor em oração e para nos apresentarmos diante do Senhor aprovados. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meu Deus, como nós estamos distantes do padrão de Deus. Como eu estou distante, eu posso falar por mim, como eu estou distante do padrão de Deus. Nós muitas vezes nos iramos, pensamos coisas que não deveríamos pensar, em situações de problemas e dificuldades familiares. Muitas vezes nós, ao invés de orar pelas situações, a gente tem vontade de voar na goela do outro. Quantas vezes? E a gente não pode perder de vista isso. Isto prova que nenhum de nós está pronto. Todos nós precisamos ser tratados por Deus diariamente. Do contrário, nem estaríamos mais aqui. E nada pode ser mais trágico para um servo do Senhor do que perder a comunhão com o Senhor. Perder a comunhão com o Senhor é perder tudo. E o inimigo de nossas almas, ele nos conhece, ele é astuto e planeja de todas as formas nos derrubar da nossa posição em Cristo. Então, no dia de hoje, essa época é uma época de reflexão profunda, de meditação profunda acerca daquilo que somos em Cristo. E é preciso que nós ouçamos e atentemos para as palavras do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse encontro pode ser através da morte, através do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, mas todos nós precisamos estar preparados continuamente para esse encontro glorioso. Esse encontro pode ser iminente e nunca saberemos quando seremos chamados pelo Senhor. As palavras do salmista aqui são claríssimas e nos levam, sobretudo, a uma meditação profunda sobre a nossa própria vida. A nenhum de nós foi autorizado a prática do julgamento, mas podemos discernir, pois pelo fruto se conhece a árvore. Quando nós seguimos o raciocínio do salmista de forma pormenorizada, vemos que o que é que caracteriza o cidadão dos céus? Aquele que habitará no tabernáculo do Senhor e morará no seu santo monte. Primeiro, ele vive em integridade. O cidadão dos céus, embora ele não seja impecável, porque nós estamos vivendo neste mundo, neste tabernáculo terreno ainda, mas ele se constrange cada vez que ele se depara com uma situação que ele foge do padrão de Deus. Ele é alguém que está em Cristo, que teve seu espírito recriado pelo Espírito de Deus,
ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Este cidadão do céu não se conforma com o presente século, ele tem consciência plena de sua condição de peregrino e forasteiro neste mundo. Ele não mais se adequa aos antigos padrões. A inteireza desse cidadão do céu torna-se mais eloquente que suas próprias palavras. O pecado para ele é um acidente de percurso. Logo ele tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, se arrepender, confessar e abandonar seu pecado. No Salmo 11, versículo 7, o salmista diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha que coisa interessante. Segundo lugar, ou segunda característica, ele de coração fala a verdade. O cidadão do céu é compulsivo pela verdade, porque ele sabe que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se veste dessa verdade como se fosse um cinturão. É lamentável as mentiras e sofismas no meio daqueles que se dizem cidadãos dos céus. Quanta coisa a gente tem visto nesses dias. Muitos que lotam as igrejas, muitas vezes fazendo parte até da liderança, e são dados à inclinação, à mentira e os sofismas, usando de artifícios para atrair pessoas fora do plano de Deus. O Senhor diz sobre os mentirosos em João 8,44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é sério demais, meus amados. Terceiro lugar, o cidadão dos céus, ele não difama com a sua língua, não é crítico nem melindroso. Aí a gente para e começa a pensar: quanto melindre, quanto julgamento, quanta fofoca no meio do povo de Deus. Misericórdia. Sua língua é usada, o cidadão dos céus, a sua língua é usada para louvor da glória de Deus. Seus lábios se abrem para transmitir graça aos que ouvem. Sua palavra é sempre agradável, temperada com sal. Ele tem temor de Deus e não abre seus lábios dolosamente. Se não tivermos algo positivo para falar, então permaneçamos calados. Em nome de Jesus, glória a Deus. Em quarto lugar, ele não faz mal ao próximo. O cidadão do céu é uma bênção aonde quer que esteja. Ele se coloca sempre como canal da multiforme graça de Deus em todo lugar. Ele é um bom vizinho, ele é um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, um bom irmão, é um bom profissional, é um bom patrão, é alguém que sempre queremos ter por perto. Para os irmãos que chegaram agora, nós estamos meditando no Salmo 15. Ele é alguém que obedece à regra de ouro ensinada por Jesus em Mateus 7,12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu tive o privilégio, eu acho que essa igreja toda teve o privilégio de conhecer grandes homens e mulheres de Deus que já partiram para a eternidade e até o fim foram um testemunho digno de ser visto e de ser imitado. A quinta característica: ele não lança injúria contra o seu vizinho. Ele não usa de caminhos escusos para se beneficiar, para esconder os seus próprios pecados. E graças à vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, nós somos chamados de cidadãos dos céus.
E a minha oração hoje é que todos nós possamos fazer um autoexame. Cada um de nós examine-se a si mesmo. Ninguém precisa fiscalizar um cristão genuíno, um verdadeiro cidadão dos céus. Ele tem por desprezível o réprobo, o perverso. Abomina o mal e o perverso, não se associa com eles, não fecha os olhos de forma conivente às ações malignas, antes as reprova. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se conforma com o presente século, mas procura ser transformado pela renovação da sua mente. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite. Ele teme e treme diante dessa lei perfeita, lei da liberdade. É dia de celebração todos os dias para o cidadão dos céus, não apenas numa época do ano, mas todos os dias do ano é dia de celebração, porque um dia nós fomos tirados de lá do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus. E nele nós temos a cidadania celestial. Isso é tudo. Ele honra os que temem ao Senhor. Ele honra os que são verdadeiramente irmãos, honra a igreja, honra o nome do Senhor pelo qual Ele próprio é chamado, honra a santa palavra de Deus, honra seu ministério. Ele tem temor de Deus e recusa-se a ser objeto de escândalo no meio do povo. Ele se devota à obra de Deus e não a faz relaxadamente, até porque o profeta diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é sério demais. A sua vereda vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O salmo é curto, mas traz 9 características desse cidadão dos céus. A 8ª característica: ele mantém a sua palavra mesmo com dano próprio. Gente do céu, nunca se viu tanto crente sem palavra. Olha, eu chego já, daqui a 10 minutos eu chego, chega 3 horas depois. Olha, eu pago tal dia. Mentira. Você fica esperando e a pessoa às vezes nem paga. Olha, é tanta coisa que acontece, e essas coisas chegam para nós de todas as maneiras, não é? E então o tal de vou chegar, vou tal dia, vou tal hora, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus, não, eu corro. Porque é um negócio sério. O cidadão dos céus, ele tem uma palavra só. Seu sim é sim, o seu não é não. O que nisso passa vem do maligno, diz a palavra de Deus. Ele é constante, perseverante, não possui ânimo dobre, ele sabe em quem crê. Ainda que ele não esteja num lugar onde ninguém está vendo, ele sabe que o Senhor está presente. Ele percebe que o Senhor não está apenas dentro das 4 paredes da igreja visível. O Senhor está neste tempo. E nós precisamos ter essa consciência continuamente. Não importa se não tem ninguém olhando, Jesus está vendo. E em 9º lugar, a 9ª característica: ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Ele dá com uma mão sem que a outra veja. É benigno com os que estão à sua volta. Acolhe ao necessitado sem benefício próprio. O cidadão do céu não se compraz com as injustiças. E qual o resultado dessas características do cidadão dos céus? O versículo 5, a parte B, diz: quem desse modo procede não será jamais abalado. E abalar aqui significa não sair do caminho, permanecer firme na presença do Senhor. O que o texto nos ensina sobre o cidadão dos céus? Ele é íntegro e pratica a justiça. Ele fala a verdade, tem uma palavra só e tem uma língua consagrada ao Senhor, não a usa para o mal. Ele se preocupa com o próximo, não lhe faz mal, nem se associa com os perversos e não tira proveito de empréstimos ilícitos para se beneficiar.
Em quarto lugar, ele honra os que temem ao Senhor. Tem faltado temor e tremor na presença de Deus. Porque o cidadão do céu se empenha nessas práticas? Ele não se empenha, ele simplesmente nasceu de novo, foi transformado por Deus. Ele não precisa mostrar que é espiritual, porque ele é espiritual. A comunhão com o Senhor é testificada no viver diário, aonde quer que ele esteja. E nesses dias de celebrações lá de fora, as pessoas lembram de tudo, das luzes do Natal, mas se esquecem da luz do Senhor. Fala-se de tudo e lota-se os shoppings, é uma loucura o trânsito, o comércio, tudo, mas as pessoas se esquecem de glorificar aquele que nasceu e nos conferiu essa cidadania dos céus. Que o nome do Senhor, ele seja glorificado na sua, na minha vida, e que nós sejamos encontrados fiéis na presença do Senhor, porque do mesmo jeito que ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, ele está voltando para buscar os seus que são cidadãos dos céus. Que o Senhor, ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.